O poder da vulnerabilidade. Hoje quero te convidar para dar um passo mais fundo. Não só olhar para a couraça, mas para o que existe por baixo dela. Quero falar daquilo que muitas vezes a gente mais teme mostrar. A vulnerabilidade. A máscara que aprendemos a vestir. Desde cedo, a sociedade ensina: ser forte é não chorar. Ser maduro é não reclamar. Ser homem ou ser mulher é aguentar firme sem demonstrar fraqueza. E assim, a gente aprende a esconder. Esconde a tristeza, o cansaço, a raiva. Esconde até a alegria, quando acha que vão julgar como exagero. Colocamos máscaras, a da indiferença, a da perfeição, a do tá tudo bem. E cada máscara vira um escudo, como se dissesse: se eu mostrar quem eu realmente sou, vou ser rejeitado. Só que o corpo escuta, o corpo absorve, e o corpo reage. O corpo não mente. Pensa em quantas vezes você já esteve numa situação comum, uma reunião de trabalho, um jantar em família, um encontro amoroso, e sem perceber, sua mandíbula travou. Seus ombros subiram, sua respiração ficou curta. Isso não é falta de controle, é biologia. É o seu sistema nervoso simpático, o famoso luta ou fuga, assumindo o comando. Ele não distingue se é um leão avançando sobre você ou um chefe te olhando torto. A ameaça pode ser apenas um silêncio, um olhar de reprovação, uma crítica sutil, mas o corpo entende como perigo. E quando essa reação se repete dia após dia, a tensão vira hábito. A couraça deixa de ser temporária e se torna permanente. O preço dessa couraça, essa proteção constante, tem um custo, e o custo é o prazer. Porque o prazer pleno não acontece na rigidez. Ele exige entrega, exige confiança, exige a coragem de soltar o escudo. O nosso sistema parasimpático, o de descansar e digerir, o que nos coloca em estado de relaxamento, de receptividade, só pode atuar quando o corpo sente segurança. E não há segurança possível quando você está sempre em alerta. Prazer e vulnerabilidade. Dois lados da mesma moeda. Pensa num beijo. Não aquele beijo apressado, cheio de intenção de chegar logo a outro lugar, mas um beijo lento, que não quer nada além de ser beijo. Um toque que não corre atrás de um objetivo, mas simplesmente explora a textura da pele, a respiração do outro. Esse é o toque da vulnerabilidade. É permitir que o momento exista por si só. O prazer profundo não é sobre fazer. É sobre permitir que aconteça. É sobre ter coragem de ser visto, sem defesas. O corpo sempre tem muitas histórias para contar. Observe o que o seu te diz. Agora, deixa eu te contar algo. Em muitas terapias corporais, existe uma observação curiosa. Pessoas que viveram uma vida inteira escondendo sentimentos, carregando dores em silêncio, têm corpos que falam por elas. A boca apertada revela anos de palavras engolidas. O peito retraído mostra o medo de se abrir. A pelve rígida denuncia o quanto o prazer foi reprimido. Não é teatro, não é exagero. É a biografia escrita na carne. E aqui está o ponto. Toda essa história de tensão e defesa não serve só para te proteger do sofrimento. Ela também bloqueia a experiência do prazer. Talvez você pense: ok, mas eu não posso simplesmente largar minha couraça. Eu preciso dela. E é verdade. Nós precisamos dela em alguns momentos. A vida pede força, pede firmeza, pede limites. Mas o problema é quando esquecemos como tirar a couraça, quando a máscara vira o rosto. Sem vulnerabilidade, não há espaço para entrega. Sem entrega, não existe prazer pleno. O que sobra são descargas rápidas, alivinhos momentâneos, mas não aquele fluxo que te atravessa por inteiro. Eu não quero que você acredite só porque eu disse. Quero que você perceba em si. Então, vamos fazer uma experiência bem simples. Agora mesmo, enquanto você ouve a minha voz, respire fundo. Preste atenção na sua mandíbula. Ela está solta ou travada. Observe seus ombros. Estão caídos ou encolhidos. Sinta sua respiração. Ela desce até a barriga ou fica presa no peito.
Esses sinais, tão pequenos, são pistas da sua couraça. E perceber já é o primeiro passo para soltar. Talvez pareça estranho pensar no prazer dessa forma tão fisiológica, mas é assim que ele funciona. O corpo precisa se sentir seguro. O sistema nervoso precisa entender que não há ameaça. E olha que curioso, quanto mais você tenta controlar, mais difícil fica. O prazer não é uma conquista, é uma permissão. Quer um exemplo simples? Imagine alguém tentando rir forçado. A gargalhada nunca soa verdadeira. O corpo percebe a falsidade. Agora lembra de uma vez em que você riu até a barriga doer. Não foi planejado, não foi performance. Aconteceu porque você se permitiu ser atravessado pela situação. O prazer profundo é parecido. Ele nasce quando você se abre, quando solta o controle. Muita gente pensa que vulnerabilidade é fraqueza. Mas olha só, precisa muito mais coragem para se mostrar de verdade do que para se esconder atrás de um papel social. Ser vulnerável é dizer: eu posso ser rejeitado, mas vou ser eu mesmo assim. É escolher a autenticidade, mesmo correndo riscos. E o que isso tem a ver com prazer? Tudo, porque o prazer não acontece onde existe couraça. A couraça protege da dor, mas também impede o prazer de entrar. Se na primeira parte dessa jornada nós exploramos as máscaras que vestimos e começamos a sentir o que existe por baixo delas, agora é hora de irmos ainda mais fundo. Porque não basta apenas perceber a couraça, é preciso aprender a conviver com a vulnerabilidade e transformar essa relação em fonte de poder e de prazer. Talvez você já tenha se perguntado: mas se eu mostrar quem eu sou de verdade, será que vão me aceitar? Será que vão me amar? Essa dúvida habita quase todo ser humano. É como se carregássemos dentro de nós uma pergunta silenciosa: eu sou digno de amor, exatamente como sou. E aqui está a grande armadilha. Quanto mais tentamos esconder o que sentimos, mais distantes ficamos daquilo que buscamos. Queremos ser amados, mas mostramos apenas uma versão controlada. Queremos intimidade, mas nos protegemos com muros. Queremos prazer, mas o vivemos como performance. E no fundo, ficamos com a sensação de vazio. A vulnerabilidade não é sobre se expor sem critério, não é abrir feridas em qualquer lugar. Ela é escolha, é presença, é coragem consciente, é a habilidade de se permitir ser visto. Onde existe confiança, é o ato de dizer: eu sinto medo, mas mesmo assim eu me mostro. Olha só, quando você está com alguém que ama de verdade, não é apenas sobre palavras, é sobre o espaço que se cria. É quando você chora e não precisa se justificar. É quando você ri alto, sem pensar se está bonito ou não. É quando você treme de desejo e não precisa fingir controle. Isso é vulnerabilidade, e é nesse espaço que o prazer floresce. Mas como chegar lá? Como treinar o corpo e a mente para baixar a guarda e não viver eternamente em alerta? Eu quero te propor alguns caminhos. O primeiro é a respiração consciente. Sim, parece simples demais, mas ela é o ponto-chave. Quando você respira fundo, com atenção, o sistema parasimpático é ativado e o corpo entende: eu estou seguro. Segurança é o terreno fértil da vulnerabilidade, e segurança é também o terreno fértil do prazer. Um segundo caminho é o toque consciente, mas não aquele toque apressado, cheio de expectativa. Eu estou falando de um toque que não busca nada além de sentir. Pode ser em você mesmo, pode ser no outro. Um toque sem pressa, sem meta, apenas presença. É como se cada dedo fosse um explorador, descobrindo território novo. Esse tipo de toque ensina o corpo que não há nada a temer, que não há cobrança, apenas entrega. E um terceiro caminho é a expressão autêntica. Quantas vezes você engole a palavra para não desagradar?
Quantas vezes sorri quando queria dizer não? Ou diz, tá tudo bem, quando na verdade não estava? Cada vez que você faz isso, reforça para si mesmo que a sua verdade não cabe no mundo. E pouco a pouco, a couraça cresce. Mas quando você arrisca dizer o que sente, mesmo tremendo, mesmo com medo, você envia outra mensagem. Eu posso ser eu mesmo. E ainda assim, estar seguro. E é aí que está a chave. O prazer mais profundo não nasce do controle, mas da confiança. Não nasce da performance, mas da presença. E não nasce da rigidez, mas da vulnerabilidade. Pensa num rio. Se você tenta controlar cada curva, cada gota, ele perde a força. Mas se você permite que ele corra, livre, ele encontra o caminho mais profundo. Assim é o prazer. Ele é um rio, e você só precisa soltar as margens. Agora, eu quero que você experimente algo comigo. Feche os olhos um instante. Leva a atenção para o peito, bem no centro. Respira fundo. E enquanto inspira, imagina que esse ar toca o coração. Enquanto expira, imagina que esse coração se abre, como se fosse uma flor. Repita isso algumas vezes. E perceba, o corpo não precisa de permissão para sentir, ele só precisa de espaço. Talvez nesse momento você esteja pensando, mas eu tenho medo, eu tenho vergonha, eu não sei como fazer isso na vida real. E está tudo bem. Ninguém nasce sabendo se mostrar. Todos nós aprendemos aos poucos. A vulnerabilidade não é um botão que você liga ou desliga, é uma prática. É como uma dança, você dá um passo e às vezes recua, depois avança de novo. E cada vez que se permite ser um pouco mais verdadeiro, um pouco mais autêntico, você abre espaço para a vida passar. E aqui está a parte mais bonita. Quando você se mostra, você dá permissão para que o outro também se mostre. A vulnerabilidade é contagiosa. Ela cria conexão, cria confiança, cria intimidade. E na intimidade o prazer não é apenas físico, ele é emocional, é espiritual, é existencial. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte: se permita ser vulnerável. Comece pequeno, comece em lugares seguros. Experimente respirar fundo antes de reagir. Experimente dizer o que realmente sente, mesmo que em frases simples. Experimente tocar sem pressa, só por tocar. Esses pequenos gestos abrem portas enormes. E lembre-se, o prazer não é só orgasmo. O prazer é viver de forma plena. É sentir a vida pulsando no corpo. É estar presente, inteiro, em cada experiência. O corpo não mente. Ele sempre vai te mostrar onde está a tensão e onde está o caminho da liberdade. E a vulnerabilidade é a chave que abre essa porta. Não se trata de ser perfeito, mas de ser real. Não se trata de nunca sentir medo, mas de não deixar que o medo decida por você. Hoje você foi convidado a dar um passo mais fundo, a mergulhar nas águas escondidas do seu ser. E se algo disso ressoou com a sua alma, se alguma dessas imagens tocou o seu coração, se inscreva no canal. Continue comigo nessa selva interna. A cada novo episódio, nós vamos soltar um pouco mais a couraça e abrir espaço para um prazer cada vez mais autêntico. Escreva nos comentários qual foi a sua maior couraça, qual foi a armadura que você percebeu estar usando e qual é o seu primeiro passo para se permitir ser vulnerável. Vamos juntos construir este espaço. Um lugar seguro, onde podemos soltar aquilo que não serve mais e celebrar a beleza de quem nós realmente somos.